biologia.com.br, eu sou o professor Álvaro, mais uma aula de biologia aqui pra gente. Pessoal, a gente já falou de mitose, vamos começar a falar agora da meiose. Como a gente viu lá na aulinha de ciclo celular, a gente viu que a meiose é feita, é uma divisão na qual as tuas células vão formar gametas. Então tu tem células específicas no teu organismo que são diferenciadas lá durante a tua embriologia e essas células já são separadas. Ó, olha, isso aqui vai virar gameta. Então eles já têm uma sinalização para virarem gametas e aí elas fazem a divisão de meiose. Pessoal, a meiose ela é uma divisão. Como vai fazer gametas, então ela tem uma complicaçãozinha nesse meio termo aí. Como é que ocorre? Eu vou ter duas fases na meiose. Uma meiose 1, em que vão ocorrer lá a prófase, metáfase, anáfase e telófase. E aí, essa meiose 1, ela vai ter uma característica. Ela vai ser uma divisão reducional. Por quê? Olha aqui o começo da tua célula. Ela é uma célula 2N, que nem qualquer célula do teu corpo aí, com 46 cromossomos. Só que quando ela acabar essa divisão celular, ela vai ter só 23 cromossomos. E aí, depois esses 23 cromossomos vão ser divididos pela meiose 2, e aí eu vou formar 4 células com 23 cromossomos também. Então, essa meiose 1 eu digo que ela é reducional, porque ela reduz o meu número, a minha quantidade de cromossomos, minha quantidade de DNA, e a meiose 2 ela seria uma divisão equacional, em qual eu mantenho a minha quantidade de DNA do começo da divisão da meiose 2. Tá? Então, a gente vai ter 46 cromossomos aqui, por exemplo, em uma célula humana, e aqui no fim eu vou ter 4 células com 23 cromossomos cada uma. Tranquilo? Beleza, então agora a gente vai começar pelo começo, obviamente, pela meiose 1, tá? Então nessa meiose 1 eu vou ter o quê? A prófase 1. E na prófase 1 ocorre um esquema muito interessante e muito importante para a tua célula, que é o crossing over. Isso aumenta a variabilidade genética das suas células gaméticas. Tu troca pedacinho de DNA entre os teus cromossomos homólogos, tá? Lembra lá o que são os cromossomos homólogos? São aqueles que têm o mesmo tamanho, a mesma posição do centrômero e os mesmos genes. Então entre esses genes vai ocorrer umas troquinhas ali de alelos, de pedaços de DNA, e isso vai aumentar a variabilidade genética das tuas células gaméticas. Então ela começa essa prófase 1 por uma subfase chamada de leptóteno. No leptóteno começa a condensação dos cromossomos. Então os cromossomos estão condensados, aqui ó, eles estão meio soltinhos, vão começar a condensar esses cromossomos aí. Na próxima fase, no zigóteno, eu vou ter esses cromossomos condensados e eu vou ter esses cromossomos pareados. Os cromossomos homólogos vão estar todos pareados. Presta atenção aqui numa coisa, ó. Cromossomo homólogo com cromossomo homólogo, ou seja, um vermelho com um azul. Ah, mas como que eles são homólogos? É porque eles têm o mesmo tamanho e a mesma posição de centrômero. Então os meus homólogos aqui são os cromossomos grandes e aqui os cromossomos pequenininhos, tá? Por que está em vermelho e azul? Porque um foi que eu recebi do meu pai lá no começo, quando eu era um espermatozoide, e o outro que veio da mamãe quando eu estava lá no óvulo. Então juntou esses meus 46 cromossomos, no caso aqui estão representados só em 4 cromossomos, né? Então meu 2N é igual a 4 no começo dessa meiose que eu estou te mostrando aqui. Depois do zigóteno, quando os teus cromossomos homólogos pareiam, ficam do ladinho um do outro, o que acontece? Eles vão se assanhar um com o outro. Eles vão ficar um do ladinho do outro e vão formar o paquíteno, que é onde eles vão se encostando, e aí eles vão pegando na perninha um do outro, vão se trocando, vão começar a trocar as suas partes de DNA. E aí ocorre no paquíteno o crossing over, que é essa permuta gênica, a troca de pedaços de DNA. Presta atenção, eles estão trocando o mesmo gene aqui, ó. Então eles estão trocando o mesmo pedaço de DNA, não vai mudar em nada, não vai gerar uma mutação, mas vai gerar o quê? Variabilidade genética nessa célula aqui. E aí, no diplóteno, eu vou ter a formação dos quiasmas. O quiasma vai ser uma cicatriz que vai ficar nesse teu cromossomo que acabou de fazer esse crossing over. Então fica uma cicatriz ali, tu consegue identificar então a presença desse crossing over. Só uma coisinha importante, na meiose pode acontecer a permuta gênica, não é obrigado, tá? E outra coisa, aqui no exemplo, no desenho que eu estou te mostrando, ocorreu nos dois pares de cromossomos. Pode ocorrer só em um par, pode ocorrer em nenhum, ou pode ocorrer nos dois.
Entendeu? Então, esse crossing over não é uma obrigação, mas ele pode acontecer. E aí pode acontecer entre um ou pode ocorrer nos dois, que nem está no desenho aqui. No fim, depois que formou esse quiasma, eu tenho a diacinese. Os cromossomos já fizeram a troca e eles vão se separando um pouquinho, vão ficando um pouquinho longe um do outro. Tranquilo? Pessoal, essas 5 fases aqui, ó, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese, então, essas 5 fases, elas vão ocorrer na prófase 1 e tudo isso que tu tá vendo tá ocorrendo dentro da onde? Aqui, ó, dentro da carioteca, dentro do núcleo. Então essa é a preparação do núcleo para começar uma meiose 1. E no citoplasma, tá acontecendo o que acontecia lá na mitose. A carioteca está sumindo, o nucleolo vai começar a sumir, é ali dentro do núcleo, mas ele está sumindo também, e os teus ásteres ou centrosomos estão indo cada um para um lado. Tranquilo? Mesma coisinha ali, praticamente, do que estava acontecendo na mitose. Tá? Só ocorreu essa coisa muito importante aqui do crossing over lá dentro do núcleo. Depois disso, os nossos cromossomos vão para a metáfase. E aí, na metáfase da meiose 1, vai ocorrer um negocinho importante. Os cromossomos homólogos vão ficar pareados, eles vão ficar um do ladinho do outro durante a metáfase 1. Por que isso? Então olha aqui, ó, cromossomos homólogos pareados na região equatorial, porque na anáfase, que a gente já vai ver, vai ocorrer um processo bem importante. Presta atenção que os teus cromossomos estão pareadinhos e aqui, ó, já tem as trocas dos alelos, ou seja, do pedaço de DNA que foi trocado lá no crossing over. E aí agora, na anáfase, eu vou ter a separação do quê? Eu tinha, olha aqui, ó, um cromossomo homólogo de um lado, um homólogo do outro, e agora esse vai ser puxado para cá e esse vai ser puxado para cá. Separação dos cromossomos homólogos. Eu estou separando os cromossomos homólogos na anáfase 1 da meiose 1. O que acontecia lá na mitose? Eu separava as cromátides irmãs e aí eu estava mantendo a quantidade de DNA. Aqui eu joguei um homólogo para um lado e um homólogo para o outro. O que vai acontecer com essa minha célula? Ela vai ficar só com um cromossomo de cada par. Agora ela vai se tornar uma célula haploide com só um conjunto de gametas. Olha aqui, ó, foi um grandão para um lado e um pequenininho para o outro, ó. Um grandão para cada lado e um pequenininho para cada lado. Os cromossomos homólogos foram separados. Tranquilo? Olha aqui, ó, tá vendo que ficou um pedacinho do vermelho aqui, ficou um pedacinho do azul aqui, ficou um pedacinho... Aquilo ali são as regiões onde ocorreram os crossing overs ou as permutas gênicas também chamadas. Tranquilo? Agora, eu vou chegar na telófase. Só uma coisinha. Cuida que na metáfase eu não estou separando assim, ó, eu vou os 2 azuis para um lado e os 2 vermelhos para o outro. Isso daqui é segregado, isso aqui é separado independentemente. Pode ir os 2 que são azuis, pode ser os 2 que vão vermelho para um lado, um azul e um vermelho, enfim. Mas o que tem que separar? Cromossomos homólogos, dos tamanhos iguais, um para cada lado. Tranquilo? E aí chegamos na telófase. Telófase 1. Sempre que tem meiose 1, é tudo telófase 1 lá no fim, é o 1 no fim. E aí, ó, reaparece a carioteca, ou seja, vai voltar a ser uma célula normal em intérfase, reaparece o nucleolo, descondensa o cromossomo, vai soltando todo o cromossomo ali e ocorre a citocinese. Ou seja, a separação das células, agora essa célula vai gerar 2 células. E aí acaba-se a telófase 1, tá? Pessoal, no nosso organismo, quando acaba essa telófase 1, principalmente nas mulheres, essa célula vai ficar ali, paradinha, até esperar a ovulação, lá que a gente chama de ovulação. Quando a gente chegar em gametogênese, a gente vai ver isso direitinho. Mas aí a célula para, depois de meiose 1. E aí ela vai receber um outro sinal. Ó, continua aí a meiose, acaba essa meiose 1, essa meiose aí e entra em meiose 2. Tá? Então agora eu vou ter 2 células que vão entrar em meiose 2. 2 células que foram frutos da minha meiose 1. E aí na meiose 2 eu tenho a prófase 2. Pessoal, eu vou ter pareamento de homólogos aqui para eles trocarem em pedacinho? Vou ter permuta gênica? Não, eu não tenho mais homólogos. O outro homólogo está lá na outra célula. Então não tem como trocar mais nada. Agora essa meiose 2 vai parecer uma mitose.
Ou seja, eu vou ter o cromossomo condensando, vou ter a carioteca desaparecendo, vou ter o nucleolo desaparecendo, vou ter os ásteres indo cada um para um lado. Então, agora na meiose 2 eu tenho uma coisa bem parecida com a mitose. Qual é que é a única diferença? Aqui eu tenho uma célula haploide e na mitose eu tinha uma célula diploide. Cuida disso daí. E aí eu vou chegar agora na metáfase, onde eu vou ter as células, os cromossomos na fase equatorial, na parte equatorial, no centro da célula. Vai ter pareamento de homólogos que teve na meiose 1? Não, não tem mais homólogo. Então eles vão ficar ali paradinhos só esperando os microtúbulos pegar eles pelo cinetocoro. E aí vai ocorrer o que na anáfase? Separação de cromátides irmãs, que era o que ocorria na mitose. Então eu separo as cromátides irmãs. Lembra, eu não tenho mais cromossomos homólogos na mesma célula, tá um em cada célula. Então agora separa as cromátides irmãs. Era um cromossomo duplicado, agora vai virar um cromossomo simples, tá? Separei as cromátides irmãs e aí na anáfase 2 a gente vai ver a separação das cromátides irmãs. Eu não tenho mais cromossomos homólogos para separar, como a gente viu. Então, na anáfase 2, eu vou ter mais ou menos o que eu tenho na mitose. Por quê? Porque eu estou separando cromátides irmãs. Só que aqui eu estou separando as cromátides irmãs de uma célula que é haploide, que só tem um conjunto de cromossomos, porque está um conjunto em cada célula. Lá na mitose eu normalmente tenho uma célula diploide. Tranquilo? Pessoal, e aí depois disso nós vamos ter a telófase. E aí na telófase vai acontecer o que aconteceu em todas as telófases. Some a carioteca, reaparece a carioteca, reaparece o nucleolo, o cromossomo vai começar a descondensar e virar cromatina e vai ter a citocinese. Só que nessa telófase 2 eu vou gerar mais 2 células em cada uma, ou seja, eu vou ficar com 4 células com um conjunto de cromossomos cada uma. Ou seja, cada uma vai ficar com 2 cromossomos. Começou a meiose com uma célula 2N igual a 4, eu acabei a meiose 2 com 4 células com N igual a 2. Ou seja, eu não tenho mais células diploides, eu não tenho mais 2 conjuntos de cromossomos, eu não tenho mais cromossomos homólogos, eu tenho agora só um conjunto de cromossomos. Tranquilo? Então, é isso aí, pessoal. A meiose 2. Esse mosquito me incomodando! Na meiose 2, telófase 2, e aí a gente acaba essa fase de divisões celulares. Tranquilo, pessoal? Foi um prazer imenso, uma satisfação medonha, uma hemorragia de prazer e até a próxima aula.